Agora a gente vai ver os principais modelos para variáveis contínuas. Então o modelo mais simples vai ser a distribuição uniforme. Imagina se a gente tiver um intervalo limitado nos reais, um intervalo com extremos em A e B. Se a gente tiver uma variável com densidade constante com valor 1 sobre B menos A no intervalo AB e zero fora do intervalo, a gente diz que essa variável tem uma distribuição uniforme contínua. Então aqui a gente tem o gráfico de uma variável uniforme, né, no intervalo 2, 4. A média dessa distribuição é A mais B sobre 2 e a variância vale B menos A ao quadrado sobre 12. O segundo tipo de distribuição para variáveis contínuas é a distribuição exponencial. Ela é muito utilizada para modelar tempo de falha de componentes. Então, se a gente tem uma constante lambda maior que zero, né, se a variável x tiver uma densidade dada por essa expressão, ou seja, que vale lambda vezes exponencial de menos lambda x para x maior que zero e zero para x negativo, a gente diz que x possui distribuição exponencial com parâmetro lambda. Então, nesse caso, a média de x vai ser 1 sobre lambda e a variância vai valer 1 sobre lambda ao quadrado. Aqui a gente tem o gráfico da densidade da exponencial para lambda igual a 0,75. Tem uma propriedade importante para esse tipo de variável que é a chamada propriedade da falta de memória ou da perda da memória. Então imagina que a gente tenha dois valores aqui, T1 e T2. Então para a distribuição exponencial é sempre verdade que a probabilidade de x da variável assumir um valor menor do que T1 mais T2, dado que o valor vai ser maior que T1, vai ser igual à probabilidade de x ser menor que T2. O que isso quer dizer? A probabilidade de x assumir um valor a uma distância menor que T2 de zero, né? Ou seja, essa probabilidade aqui, é igual à probabilidade de x assumir um valor distante de T1 menor do que T2, dado que x é maior ou igual a T1. Ou seja, as probabilidades aqui só estão dependendo da distância, né? Ela não vai depender da posição que a gente tiver. A probabilidade de intervalo só vai depender do comprimento dele, não da posição que ele ocupa na reta. Outra distribuição muito importante é a normal. Então, ela tem uma expressão mais complicada, né, para densidade, que vai depender de dois parâmetros, o parâmetro μ, que aparece aqui, e o parâmetro sigma, que aparece aqui e aqui. μ pode ser qualquer valor real e o sigma tem que ser maior que zero. Então, uma variável aleatória com uma densidade desse tipo aqui é chamada de uma variável com distribuição normal com parâmetros μ e sigma. Então a média dela vai ser o próprio parâmetro μ e a variância vai ser o parâmetro sigma ao quadrado. Aqui a gente tem o gráfico da densidade de uma normal padrão, ou seja, a média dela vale 0 e a variância vale 1. Então, essa distribuição essa densidade sempre vai ter uma
forma aproximada aqui de um sino, né? Simétrica, e o eixo de simetria vai passar sempre justamente pelo valor da média aqui. No caso da normal padrão, a média é zero. Então, em relação ao parâmetro sigma, né, a gente vai ter também algumas propriedades. Então, aqui a gente tem o gráfico de distribuições normais, né, com a mesma média. Então, as três aqui têm a mesma média, que é 30. Então, todas elas têm o eixo de simetria aqui no valor 30. Só que elas têm variâncias diferentes. Então, em azul, a variância vale 25. Em vermelho, a variância vale 49 e em verde, a variância vale 81. Então, à medida que a gente aumenta a variância, a curva aqui vai ficando mais achatada. Então, essa distribuição normal ela é muito importante, ela aparece em várias situações. Por exemplo, ela modela muitas características físicas e biológicas dos seres vivos, né, como peso, tamanho. Também ela aparece num resultado conhecido como teorema central do limite, que é muito importante na área de estatística, né? Basicamente diz que se você começa a somar variáveis aleatórias com a mesma distribuição, né, a distribuição da soma delas vai ficando cada vez mais próxima de uma distribuição normal. E também ela tem uma propriedade chamada de reprodução, né? Ou seja, se a gente tem duas variáveis aleatórias com distribuição normal, se a gente olha para a soma dessas variáveis, ela também vai ter distribuição normal. Então, são justamente esses dois resultados aqui, né, que justificam, né, que explicam por que ela aparece tanto em tantas características na natureza. Então, como a gente viu, ela tem uma expressão aqui mais complicada para a densidade. E pior ainda, né, não dá para a gente calcular probabilidades, a gente teria que integrar aqui essa densidade. Só que essa expressão aqui a gente não consegue integrar analiticamente, né? A gente não consegue achar uma expressão perfeita assim, usando funções polinomiais ou exponenciais para determinar a integral. Então, o que a gente faz, né, para calcular valores, né, dessa probabilidade é usar a tabela. Então a gente tem os valores das integrais aqui, né, dos intervalos, tabelados. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tabela para a probabilidade da distribuição normal. Então aqui nessa tabela a gente pode determinar distribuições de qualquer intervalo que a gente desejar. Essa especificamente, né, ela traz valores para distribuição normal com média 0 e variância 1. E como é que a gente faz? Então imagina que a gente queira calcular a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor do que 0,26. A distribuição normal padrão. Então essa tabela aqui ela vai me informar a probabilidade da seguinte maneira. Essa primeira coluna aqui ela informa o valor da primeira casa decimal do valor que a gente está buscando. Então a primeira casa decimal aqui vale 2. Então aqui eu tenho 0.0, 0.1,
0,2. E essa primeira linha aqui, ela está indicando os valores da segunda casa decimal. A segunda casa decimal aqui é 6, então vou vir aqui no 0,06. Aí quando eu cruzo aqui a informação, né, eu chego aqui nesse valor de 0,3974. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que para z igual a 0,26, a probabilidade que essa área indicada aqui vale 0,3974. Só que repara que aqui, né, essa área que ele está indicando seria a probabilidade de z maior do que 0,26. Então, para a gente obter essa probabilidade aqui que a gente quer, a gente teria que fazer 1 menos 0,3974. Então, com essa tabela, a gente consegue calcular a probabilidade de qualquer intervalo. Agora, repara que os dados aqui são para distribuição normal padrão, ou seja, com média 0 e variância 1. E se a gente quisesse calcular probabilidades para uma normal com outros parâmetros? Então, a gente consegue fazer isso usando a mesma tabela. Por quê? Se uma variável x é uma variável aleatória com distribuição normal, com média μ e desvio padrão sigma, então a variável aleatória dada por essa expressão aqui, x menos μ dividido por sigma, vai ser uma variável com distribuição normal. Ou seja, para essa variável aqui, né, a gente consegue calcular as probabilidades olhando na tabela. E depois a gente consegue traduzir isso em termos de probabilidades da variável x. Então imagina que a gente tem aqui uma variável que tem a distribuição normal com média 30 e variância 25. Se a gente quisesse calcular a probabilidade de x ser maior que 32. Então, nesse caso, a gente sabe que essa variável z dada por x menos a média dividido pela raiz da variância, pelo desvio padrão, vai ser uma distribuição normal padrão. Então, se a gente olha para o correspondente aqui, para a variável z, do valor 32 para a variável x, ou seja, substituindo aqui x igual a 32, a gente vai obter o valor de z correspondente de 0,4. Ou seja, a probabilidade de x ser maior que 32 vai ser igual à probabilidade de z ser maior que 0,4. E esta variável aleatória z com distribuição normal padrão, a gente consegue calcular essa probabilidade olhando na tabela. Z maior que 0,4. Então 0,4 seria aqui na última linha aqui, na primeira coluna. Ou seja, seria esse valor aqui. Ou seja, a probabilidade de z ser maior que 0,4 seria 0,34. Consequentemente, a probabilidade de x ser maior que 32 também seria 0,34. Então essas são as distribuições para variáveis contínuas que aparecem mais, né, mais comum. A gente tem muitas outras, né? Poderia citar aqui a distribuição gama, Q quadrado, T-student, mas as principais são essas que eu citei. Claro que todas as outras distribuições também têm aplicações, mas são mais específicas, né? Então a única que eu acho que vale a pena comentar aqui que seria diferente é a distribuição de Cauchy. Então ela também
ela vai possuir dois parâmetros, A e B, e tem a densidade dada por essa expressão aqui, para qualquer x pertencente aos reais. Aí quando a gente olha para o gráfico dela, também dá uma forma parecida com um sino, né? Só que o que ela tem de diferente é isso daqui, né? A média dela é ilimitada e a variância também. Ou seja, isso porque o decaimento dela não é muito rápido aqui nas caudas, né? Então, quando você tenta integrar, não converge. Então, esse é um exemplo de variável aleatória que não tem nem esperança nem variância finitas.